Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de acompanhamento de mercado num dia positivo para a soja lá em Chicago. Altas expressivas de novo, na casa aí dos 20 pontos nos primeiros vencimentos, e a gente viu soja testando aí 15 dólares por bushel. Será que vamos ter à frente aí um novo patamar de preços para a soja? O que justificaria essa busca desse novo patamar de preços? Para nos ajudar nesse entendimento, vamos perguntar para quem entende, para quem acompanha o mercado. Rafael Mandarina é o nosso convidado de hoje, diretor da Ag Resource Brasil. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender essa dinâmica da comercialização. Um dia puxado em Chicago hoje, voltando, como eu disse, a se aproximar aí dos 15 dólares por bushel. O que aconteceu, Rafael? Primeiro, nos ajude a entender a motivação e depois, mais que isso, para onde nós vamos, hein, Rafael? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, uma boa tarde a todos, né? Bom encerramento de dia aí, com certeza um dia com muito calor, muito movimento, muito suor, muita volatilidade acontecendo diante de uma semana que a gente começa a ver, né, que começa de fato a ser precificado todas as perdas aqui pela América Latina e toda a perspectiva de conflitos geopolíticos, né? Então tudo isso acaba entrando no radar do player lá fora e a gente vê Chicago realmente precificando e trazendo um movimento um tanto quanto favorável aí, né, como a gente esperava que acontecesse já há um bom tempo, né? Então, de uma forma geral, a gente olha com bons olhos, né? Já vem trabalhando com números bastante restritos aqui para a América Latina, com redução de produções, né, de uma forma geral, e a gente olha realmente para esse mercado de Chicago que, de acordo com o produtor, né, que a gente sempre conversa, demorou para enxergar todas essas perdas que estão acontecendo. Mas você acha que o mercado enxergou, está enxergando, tem ainda o que enxergar pela frente, Rafael? Tem sim. A gente traz, né, uma perspectiva de que o mercado está enxergando esses números que o USDA já corrigiu para a casa dos 135 milhões de toneladas. A gente está vendo, né, a Biov trazendo numa perspectiva de que a Conab também traga essas correções aí para esses patamares de 130 a 135, como várias consultorias estavam trazendo, mas a gente vai além, né? A gente já viu a confirmação, por exemplo, de uma redução abaixo das 13 milhões de toneladas, 12,8 ali no Paraná. A gente vê uma Santa Catarina, um Rio Grande do Sul, um Mato Grosso do Sul, somados com o Paraná, né, trazendo realmente uma redução bastante substancial na produção e puxando bem essa produção total de soja no Brasil, né? Então a gente atualiza nossa estimativa de safra hoje. A gente soltou esse press release mais cedo, né? E o nosso número é de 125 milhões de toneladas para a safra de soja aqui no Brasil, o que é uma senhora quebra, né? Acreditando numa Argentina também com uma quebra substancial aí, a gente ainda tem que precificar um pouco mais. 125, desculpe, 125 Não, milhões de problema. toneladas é a projeção de vocês. Esses números ainda podem mudar ou já está meio que estabilizado na sua opinião, Rafael? Olha, de acordo com o que a gente vem conversando com o nosso meteorologista, a gente tem um padrão de laninha que pode ser enfraquecido, né? Ele está retomando ainda até 15 de fevereiro um pouco de ausência de chuvas e calores nas regiões produtoras principais que nós tivemos as perdas ainda, né? Então, a gente ainda tem pelo menos aí mais 15, 16 dias, né, com temperaturas elevadas, o que, dependendo das chuvas, se não forem chuvas que de fato sejam substanciais para trazer alguma melhoria, pensando, por exemplo, em Argentina, a gente vai continuar vendo a diminuição nessas estimativas e na produção potencial final, sim. Na América do Sul, o cálculo de vocês é de uma perda de. Hoje a gente já pode falar uma perda de 33 milhões de toneladas, pelo menos. Já precificando as perdas da Argentina, inclusive. Já colocando uma Argentina hoje, talvez trabalhando aí com o número de Argentina variando entre 41 e 44 milhões. Né? A gente acredita que talvez a gente esteja
olhando para o número final mais próximo do limite inferior. Aqui no Brasil, a gente também já traz esse número já olhando para o final, né? É óbvio que assim, a gente não está aqui para ficar competindo o número, né? A gente está aqui, na verdade, para mostrar o que a gente está vendo. Sim. Novas estimativas e novas atualizações podem acontecer? Podem, tanto para baixo, sim, como para cima, sim também. O que a gente quer realmente é trabalhar esses modelos em perspectiva de perdas e trazer a melhor informação justamente para tentar antecipar algum movimento e também fazer as proteções necessárias junto aos clientes, junto, né, a todos os nossos parceiros. Ok, agora então, aparentemente está ficando mais claro que a oferta está ficando cada vez mais restrita. Isso na prática significa uma aceleração de demanda, uma corrida em busca do ouro, digamos assim. A gente pode ver esse movimento acontecendo aí nos próximos dias, Rafael? Você fala de preço? Desculpa, eu não entendi a perspectiva da demanda. A demanda do ponto de vista do comprador que ainda não está abastecido e está vendo ou está tendo a certeza de que aquela oferta toda abundante que ele teria não vai mais acontecer. Ele tende a acelerar as compras agora, comprar mais, se proteger, fazer estoque, enfim. A gente pode ver uma demanda mais agressiva diante dessa confirmação das perdas? Eu acho que num mercado totalmente aquecido e a gente trabalhando essas volatilidades agora para frente, para cima, né, esses preços para cima, há nesses dias de rally de alta, a gente tem uma diminuição dessa demanda potencial, mas a gente deve ver em ajustes de preços para baixo essa demanda continuar acontecendo. Aqui pelo Brasil, a gente continua mantendo essa demanda por aqui, da agora para frente, apesar de uma demora aí, pensando de média 17 dias para o embarque. A gente acredita que essa demanda ainda tem muito a cobrir, aí eu não falo de uma demanda específica de um país, a gente tem muita demanda agora diante de todo o cenário de restrição de oferta, né? Nessa restrição de oferta, há um movimento natural de que os compradores busquem aquilo que eles não conseguiram já cobrir, eles busquem se antecipar ou acelerar o movimento, né? Por exemplo, trazendo uma China agora para a questão, a China está entrando, né, no novo calendário deles, né, no ano novo deles, né, e aí normalmente começa amanhã, se eu não me engano, e a gente tem essa semana como uma semana que deve trazer um tanto de oscilação e preços um pouco melhores ao final da semana. Historicamente é isso que acontece e a gente acredita que há algumas coberturas ainda a serem feitas pela China da agora para frente, né, no retorno aí desse feriado, dessa semana um tanto quanto mais lenta de movimentos por lá. Isso significa, na prática, uma China que volta no mercado depois do feriado, tentando fechar pelo menos a sua programação de compra. Qual que é o seu cálculo? O que a China ainda precisa comprar, Rafael? Tá. A gente estaria falando, na verdade, numa cobertura ainda em aberto de uns 25%, pensando em março, a gente falando algo em torno aí de uns a cobrir, na faixa de uns 40% para abril, e para frente cada vez maior esse cenário. A gente acredita também que há um processo / problema que pode acontecer em relação ao mercado, que pode dar um pouco mais de suporte para esses preços, é justamente que a gente vai ter soja nesse tamanho, né, de produção, competindo no mercado doméstico, que deve trazer uma disponibilidade dessa soja até meados de junho, julho. E aí a grande pergunta que fica até lá eu já tenho outra soja no mundo disponível para fazer essa cobertura? Então, até lá a gente vai ver muita briga, muita volatilidade nesse mercado, tá? E a gente aconselha o produtor de que ele vá buscar realmente, né, um pouco mais de conhecimento técnico para estar se defendendo e se colocando perante essas oscilações que devem acontecer tanto para cima quanto para baixo, tá? Deixa eu entender o que você quis dizer, para não ficar dúvidas aqui com Claro. essa questão de soja até meados de junho e julho. Vamos consumir tudo que tiver disponível, Rafael? Ou vai ter uma restrição tão grande do produtor que não vai ter oferta para atender essa demanda? Vamos falar que eu tenho que primeiro considerar que o mercado ele é soberano e ele vai se ajustar para lá. Se ele não tem quantidade, ele vai se ajustar em preço. E, ao mesmo tempo, a perspectiva é que a gente tenha, sim, uma manutenção de uma perspectiva de esmagamento aqui doméstica semelhante ao que a gente já vem
vendo pela Biov, vem vendo pela Conab, né? Ou seja, a gente não deve ter uma diminuição dessa demanda aqui doméstica. Ao contrário, a inflação existe e a gente já está considerando essa inflação generalizada também nos preços para essas originações. É óbvio que a indústria ela vai se antecipar no movimento, principalmente pensando na doméstica, para tentar fazer essa originação pegando preços médios menores. Esse é um trabalho, obviamente, que também tem que ser feito, né? Mas, ao mesmo tempo, vamos imaginar, essa disponibilidade de soja numa ideia média de vendas que a gente tem ao longo do ano, que essa soja realmente ela fique apertada e deva durar, digamos assim, até meados de julho, onde a gente, lógico, vai estar trabalhando com estoque de safra velha americana para uma entrada de soja nova, né, já plantada em desenvolvimento por lá, mas isso, obviamente, vai estar entrando na briga na precificação. Pois é, porque de julho até outubro, quando efetivamente a gente começa a ter a oferta americana, é um grande vazio de oferta aí no mercado, hein, Rafael? A grande questão não me entenda mal, eu não falo em vazio, mas é uma pressão gigantesca até meados de julho, né? E a partir de julho em diante, como você mesmo está pontuando, é sim interessante que o produtor mantenha uma parcela de soja, né, e acompanhe, né, os mercados. Obviamente que hoje eu estou falando num patamar que hoje ninguém sabe qual é o tamanho que essa soja de precificação vai tomar, diante dos problemas que podem, inclusive, estar impactando a safra americana, que já tem o nosso meteorologista-chefe falando que a gente pode ter problema na safra americana esse ano também. Rapaz, então temos aí um potencial de busca de novo patamar de preço para a soja praticamente infinito aí. Enquanto tiver demanda acontecendo, a gente vai ver esse preço indo buscar outros níveis aí. Ao infinito e além não, né? Mas assim, a gente com certeza vai ver um padrão de precificação diferente do que a gente projetava no início do ano. Vou te adiantar, por exemplo, que há 2 semanas atrás a gente trazia esse patamar de precificação de 14,25 a 14,75, que eu sei que você gosta de números, né? É isso. Tanto que ele atingiu. Então vamos um pouquinho além. A gente acredita que esse patamar ele deva subir um pouco, esse range aí desses 14,75 acima, né? Nas próximas semanas aí, nos próximos 30 dias, a gente deve ver sim bastante volatilidade trazendo para esses novos patamares. Até onde isso vai? Realmente é muito cedo diante de uma colheita para a confirmação de fato desses números aqui e, ao mesmo tempo, com toda uma safra americana para a gente ver plantada ainda. A gente ainda fala de perspectiva de problemas na safra americana. Não que eu esteja torcendo por problemas por lá. Ao contrário, eu acho que a gente está num cenário de restrição de oferta, estoques apertadíssimos. E aí eu falo para você que de praticamente todas as commodities, e isso deve, com certeza, entrar na conta aí do produtor para uma ideia de que ele não precisa vender 100% da produção dele, né, agora, nesse exato momento, e sim, ele está, sim, esperando essas precificações acontecerem. Lembrando que a gente teve um rally na semana passada ali, buscando esses níveis, né, na quinta e na sexta-feira, ou seja, a gente teve, sim, né, vamos falar em 2 dias úteis, essa precificação para cima. Lembrando que a gente tem pregão ali na virada do domingo para segunda, né, então, no noturno, a gente viu esses preços realmente puxando para cima, e agora tem muito espaço, tem que ir com muita calma. As coberturas elas têm que ser feitas com muita racionalidade. Eu acho que a grande maioria dos produtores no centro-norte do país estão bem cobertos em relação aos seus custos de produções, mas eu acho que agora para frente essas vendas têm que ser escalonadas da mesma forma que a originação ela vai acontecer da mão para a boca enquanto esses preços estiverem num rally de alta, com certeza. Como você falou, eu gosto de números, Rafael. E daí você falou da busca aí dos 14,75 que pode voltar a subir. Passa dos 15, chega aos 16, como é que a gente traduz isso? Na minha opinião, e aí assim, eu estou te dando uma opinião, tá bom, nesse exato momento. É opinião Rafael, não é opinião AgriSource, que fique claro. Essa opinião é que sim, eu sou produtor de soja também, tá? E eu estou torcendo que a gente rompa esses preços e fure a estratosfera. Tá? Então, de fato, a gente acredita que, eu aqui acredito que os 15 sejam um alvo potencial agora, 15, 25, quem sabe um 15,50. Estamos esperando que a gente até consiga ultrapassar isso e voltar aos patamares do ano passado, que chegamos a bater 16 acima, né? Muito bem. Daí, Rafael, a gente tem aí
um produtor brasileiro também retraído nas vendas nesse momento. É, ou seja, ele tende a continuar retraído, certo? Sim. Qual é o risco de essa retração forçar uma demanda pela soja americana e qual é o potencial de haver uma migração aí da demanda da América do Sul para a americana? Eu digo para você que o produtor ele tem, né, ele vem há 2 anos praticamente sofrendo bastante, né, com é, muito aprendizado, muito ensinamento do mercado, né, e tem muito produtor que acha que, por exemplo, ele não tem que fazer uma cobertura, né, agora vamos pensar num 23, de repente já arrediar um custo, já tentar trabalhar, né, a ideia não é essa, a ideia é que a gente trabalhe sim como empresa, né, então pensando como empresa, a gestão do risco ela é fundamental. E a gente está entrando no nível de profissionalização do negócio agropecuário brasileiro, que ele precisa, de fato, perceber que não é tentar acertar o olho da mosca, mas sim fazer realmente a gestão desse risco de uma forma correta. Para fazer essa gestão de risco, obviamente que, como eu te disse, a cobertura do custo foi feita, né, no centro-norte, lógico que no centro-sul, a gente está falando que muito produtor que colheu 7, 10, 15 sacas por hectare não conseguiu fazer uma venda antecipada e realmente ele teve que acionar um seguro, então ele não conseguiu, né, fazer essa cobertura desses custos e foi ótimo ele não ter feito, né, apesar de casos isolados, aí a gente acabou vendo acontecendo de vendas antecipadas acima de um patamar de produção, o que é um tanto quanto preocupante e chama a atenção de que o produtor ele precisa sim, como eu te disse, estar tecnificado na gestão do risco. E a gente, eu não acredito que haja uma possibilidade dessa migração por completo, talvez momentânea, sazonal, semana sim, semana não, porque a gente vai ter sim a oferta acontecendo aqui, por menor que ela seja, a gente está agora entrando de fato aí no patamar de 10 a 20%, né, nas próximas semanas de colhido nacionalmente, né? Então, patamares aí de 11, 12, 13% no momento atual da safra como um todo, né? E a gente deve continuar vendo essa oferta sendo disponibilizada e o produtor, querendo ou não, ele está chegando próximo do custo, né, de desembolso dele, do que ele precisa, por exemplo, uma colheita. Então ele tem que estar com caixa naquele momento. Se ele cobriu, por exemplo, só o plantio, só o defensivo, deixou a colheita um pouco mais para frente, ele está tendo que abrir um pouco a mão agora. E não só isso, os preços começam a chegar nos patamares, né, na maioria das regiões, em níveis um tanto quanto aceitáveis, né? A gente já está vendo regiões com 173, 175, né, como sendo o mercado já na porteira da fazenda pagando. Então o produtor ele acaba vendendo um pouco mais e eu não acho que botar dinheiro no bolso seja errado. Ao contrário, eu acho que botar dinheiro no bolso ele é interessante. Eu só não gostaria de me antecipar, né, e acabar colocando toda a disponibilidade de soja de imediato, sabidamente que a gente tem ainda muito número pela frente a ser confirmado. Conab e o USDA devem trazer a redução, a gente deve ver aperto nos quadros de oferta e demanda, tanto Paraguai, Argentina, Uruguai, tudo isso. A gente ainda tem muita coisa para acontecer para frente. Muito bem. Agora, olhando para os fatos, então, a gente tem essa tendência de alta para Chicago, mas e os prêmios? Daí, como ficariam os prêmios aqui? Continuariam subindo nessa tentativa de tirar a soja do produtor brasileiro? Ou essa alta de Chicago compensaria uma eventual alta dos prêmios por aqui, Rafael? Eu não digo para você que os prêmios tendam a cair. Talvez a gente possa falar que os prêmios tendam a ter uma alta menos expressiva a partir de agora, que realmente foi um rally dos prêmios também, um tanto quanto significativas. Mas eu acho que talvez uma lateralização em algumas semanas, né? E a gente deve continuar vendo sim, né, esses prêmios nos patamares, não em tão curto prazo como a gente viu, né, não num janeiro aí, em 10 dias a gente tem um rally substancial, mas sim, eu acho que esses prêmios eles vão continuar favoráveis, e aí a gente entra na questão do dólar, né? O dólar nesse ano, em função de tanto de dinheiro entrando no país, muito capital estrangeiro, toda a perspectiva política e a instabilidade que a gente vai trazer pelo processo eleitoral, né, da indecisão do que realmente se configura, isso tem que entrar na conta, sim. E essa antecipação também ela é interessante, principalmente pensando já nos custos
na próxima safra, já pensando no que pode acontecer, né? O produtor ele tem que estar realmente se defendendo aí, trabalhando com essa gestão de risco ativo. E essa sua colocação aí do dólar também é fundamental para a gente entender o que está acontecendo. O produtor estava atrás da soja dos R$200, mas hoje a gente está falando de um dólar de 5,30 contra um dólar no começo do ano, bem no começo do ano, de 5,70 quase, né, Rafael? Então, tem essa perda do dólar também na formação do preço por aqui, né? Sim, com certeza. Dólar é um tanto quanto complicado, né? A gente está falando numa perspectiva de curto prazo. A gente ainda tem, vamos imaginar, uma perspectiva de que esse dólar se mantenha nos patamares desses 5 dólares e, vamos falar, 45, 50, rodeando esse cenário ao longo desse ano? Sim. É possível que a gente possa ter estresse para baixo, né? Chegando nesses níveis que chegamos hoje, novamente para frente? Sim, também é possível. Mas a gente acha que esse dólar ele deva continuar aí numa projeção, de acordo com os nossos economistas, numa perspectiva de estar buscando novamente essa precificação. Agora, o cenário eleitoral é um tanto quanto incerto ainda no momento, está muito cedo, e muita discussão. Então, o que vem? Quem é, a equipe econômica de cada um dos governos de fato? É muito complicado, é muito cedo para se falar isso, né? Então, eu acho que assim, o produtor ele tem que estar olhando, se for o caso, já olhando para um 23, numa curva de juros desse dólar futura, né? Quanto que está esse dólar futuro, quanto que está essa perspectiva, né? A gente tem um desafio grande aí pela frente com o produtor rural e ele tem que estar buscando os componentes, com certeza. Com certeza. Meu caro, um bom papo, muito obrigado por disponibilizar aí um pouquinho do seu tempo aqui para a gente, para os nossos internautas, e volte sempre, Rafael. Foi bom te ouvir. Olha, eu agradeço o convite, estou à disposição e sempre que estar participando com vocês, quando vocês quiserem, a gente sempre está voltando. Então está convidado. Grande abraço para você. Até a próxima, Rafael. Até a próxima. Tá aí, Rafael Mandarino, diretor da Ag Resource Brasil, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando cenários. E o Rafael está bem otimista em relação aí aos preços, aos patamares que a soja ainda pode encontrar de preços no mercado internacional, consequentemente aqui no Brasil também. Dólar tirando um pouquinho dos ganhos, obviamente, com esses níveis de preços ou talvez um pouquinho mais para cima, mais prêmios, a gente já poderia estar vendo aí um dólar, uma soja de R$200, mas essa perda aí do dólar acabou influenciando na formação dos preços também. Muito bom, a gente vai ficando por aqui. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, março, 14 dólares e 90 centes por bushel, subindo 20,5 pontos. Maio, 14 dólares e 95 centes por bushel, 20 pontos de alta. Julho, 14,92, 19 de elevação. E o agosto, 14 dólares e 60 centes por bushel, 17 de alta também. Vamos ver o milho. Para março, 6 dólares e 26 centes por bushel, 10 pontos de queda. Maio, 6,24, 8,75 de baixa. Julho, 6,19, perdendo aí 7 pontos. Setembro, se mantendo ainda no positivo, 1 ponto mais 25 de alta, fechou a 5,85. Para finalizar, o trigo. Trigo hoje que despencou. Olha aí, março, 7 dólares e 65 centes por bushel, perdendo 25 pontos. O maio, 7 dólares e 66 centes por bushel, 24 pontos mais 75 de queda. O julho perdendo 21 pontos e meio a 7 dólares e 60. E o setembro, 7 dólares e 61 centes por bushel, 20 pontos mais 75 de queda. Portanto, na contramão do mercado, apenas a soja mesmo, encerrando de forma positiva e com altas especiais aí, significativas nos principais vencimentos. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, Conexão Campo e Cidade com vocês. Hoje, participação especial do Marcelo Líderes, presidente do IBRAF. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.